Saiba como, quando e se a inteligência artificial vai te substituir. Você está acompanhando o Reflexões de número 16. Em meio a uma corrida da inteligência artificial, que recentemente a Bloomberg até levantou que nesse ano de 2026 as empresas, as ditas Big Techs, estão dispostas a colocar mais de 700 bilhões de dólares em CAPEX, que inclusive já falamos aqui em outros episódios sobre isso, mas enfim, não é esse o coração desse episódio. A grande pergunta que a gente coloca é: se está todo mundo colocando muito dinheiro nisso, as maiores empresas do mundo, então é porque algum retorno, logicamente, isso aí está sendo visto, né? Ninguém vai colocar isso aí dinheiro a fundo perdido e tal, mesmo que o dinheiro no mercado americano seja mais barato do que no Brasil, né, estruturalmente e tudo mais. Mas para além disso, vem esse grande questionamento que está no título, né? Será que a inteligência artificial vai te substituir? Quando que ela vai fazer isso? Como que ela vai fazer isso? Então, nós decidimos trazer nesse Reflexões alguns pontos para que você considere, para que você entenda de maneira um pouco mais aprofundada. E assim, apesar de ser um Reflexões, esse episódio vai ser bastante conectado com a realidade. Nós não estamos aqui apenas no campo das ideias e de suposições. Você vai provavelmente se visualizar no que você faz no seu trabalho ou pessoas que você conhece e que estão com receio disso. Enfim, vamos para esses pontos. O primeiro desses pontos que vale a pena você considerar é o seguinte: escala do setor. O serviço que você faz hoje é uma commodity? Quão fácil é substituir o que você faz? E o quanto de real conferência humana é necessária no que você faz? Esse ponto é muito importante porque geralmente as pessoas consideram que, pela existência de mecanismos, né, de ferramentas de inteligência artificial, toda e qualquer tarefa vai conseguir ser substituída. Tudo bem, pode ser que isso aconteça, pode ser que em algum momento do futuro isso seja uma realidade. Mas no setor que você atua, dentro dele especificamente, você vê as atuações que você faz como sendo uma commodity, como sendo uma coisa razoavelmente fácil de ser substituída? Acho que nesse primeiro ponto não fica tão claro, mas nos próximos pontos vai ficar um pouquinho mais claro. Segundo ponto, movimentações próximas. No setor em que você trabalha, né, no conjunto de empresas que estão ali concorrendo com a empresa que você trabalha ou que você é sócio, já existem empresas que estão incorporando esses ganhos de produtividade advindos da inteligência artificial? E por incorporando ganhos de produtividade, não estamos falando aqui de a empresa falou que usa IA, a empresa falou que usa o cloud, sei lá como você quiser falar, a empresa falou que usa o chat GPT. Eu estou falando de ganho de produtividade de fato. Você vê isso, é um negócio palpável, né? Porque nesse ponto aqui, vale lembrar aquela velha história que provavelmente algumas pessoas que vão acompanhar esse episódio vão ficar meio chateadas ou meio mordidas, mas tem que ser dito. Muito se fala sobre a importância de entender programação, de programar e tudo mais. Só que na imensa maioria das empresas, quando você entra, né, você começa a trabalhar, algumas, algumas ferramentas, vamos dizer assim, consideradas mais arcaicas, são as demandadas, né? Você entra com todo um conhecimento de programação e eu vou mudar tudo aqui, e você se depara com um sisteminha da SAP, ou você se depara com uma planilha de Excel. E aí, o que você vai fazer? Você tem a ferramenta, você pode ter o conhecimento, mas na empresa que você está, ou nas empresas do entorno, né, das empresas que competem com a sua, existe de fato ganho de produtividade? De novo, não estou falando utilizar. Utilizar, todos nós acabamos utilizando de alguma maneira. Mas existe ganho de produtividade de fato? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que aí
vai mais no coração da coisa mesmo, da onde você estiver trabalhando. Existe interesse genuíno da gestão da empresa, do lugar que você trabalha, do lugar que eventualmente você ajuda a tocar a gestão? Independente de você ser responsável ou não pelos rumos do local onde você trabalha, ou de ter gente que defina isso por você, do que você tem conhecimento, do que chega até você de informação ou de tomada de decisão. Existe desenvolvimento interno onde você trabalha que já busca isso? Será que isso está acontecendo? De novo, por ser reflexões, estamos aqui montando cenários, te dando certos subsídios para que você pense e eventualmente tome melhores decisões na sua vida. Hoje, especificamente sobre inteligência artificial e se isso vai te substituir ou não. Agora, sobre o questionamento central do episódio, né, que acabou até servindo como título. Como a IA vai te substituir? Fazendo o que você faz, mas de maneira mais eficiente, com custo menor e mais rápido. Esse é o como. Quando a inteligência artificial vai te substituir? Quando a gestão da empresa onde você trabalha, ou que eventualmente precise da sua contribuição, decidir que existe algum meio, utilizando alguma ferramenta de inteligência artificial, para que esse como aconteça. Né, de fazer a mesma coisa que seres humanos fariam, só que com custo menor, mais rápido e tudo mais. E agora a grande pergunta de ouro. Essa aqui realmente vale milhões e bilhões de dólares. Será que a inteligência artificial vai te substituir? Esse é o C. Necessariamente, para que isso aconteça, para que a resposta seja sim, você depende dos 3 eixos: escala do setor, movimentação do setor e interesse genuíno da gestão. Só voltando um pouquinho, escala do setor, se o que você faz é uma commodity, movimentações próximas. As empresas do entorno que competem com a sua empresa, com a empresa que você trabalha, se elas estão atribuindo, né, se elas estão agregando algum ganho real de produtividade com inteligência artificial. E terceiro, interesse genuíno da gestão. Essas 3 coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para que vire realidade. Não sei como é onde você trabalha, na empresa, né, onde você gera aí o pão de cada dia. Pode ser que isso já tenha acontecido e você não tenha ficado sabendo. Pode ser que isso esteja muito distante, porque algum desses 3 itens você viu e pensou, nossa, isso não vai acontecer aqui, as empresas do entorno não estão fazendo isso, ou então as empresas do entorno estão tentando, mas acaba não sendo muito valoroso e tudo mais, enfim. De novo, reflexões é para a gente pensar junto, né? A gente, no máximo, te joga algumas sementes para que você tenha algumas ideias e, eventualmente, tome algumas decisões melhor, né, na vida. São diversos os eixos possíveis e certamente não são só esses que foram apresentados, que estão sendo apresentados aqui nesse episódio. Mas, se você quiser uma simplificação para você saber se, como e quando uma inteligência artificial vai te substituir, anota a seguinte dica: a inteligência artificial vai substituir o que você faz quando o custo de implementação efetiva dessa inteligência artificial fizer pelo menos a mesma coisa que você faz. Anota isso, porque no final das contas, claro, são diversos os aspectos considerados para utilização de inteligência artificial, né? Um negócio que talvez você já deva ter reparado, algumas empresas hoje em dia, elas já frisam o contrário. Olha, você não vai ser atendido por um robô, aqui o atendimento é humanizado. Pode ser que essas empresas também estejam utilizando alguma inteligência artificial, mas o ponto é, será que isso vai ser encarado, o uso dessas ferramentas vai ser encarado como um ganho de produtividade real, um ganho de valor real? E isso, no final das contas, vai acabar sendo refletido na estrutura gerencial, né? Na estrutura financeira e gerencial das empresas. Ou, trazendo
Trazendo para o bom português, o que significa isso é, se você tiver ferramentas que vão efetivamente, com um custo igual ou menor, fazer as mesmas coisas, ou talvez ainda melhor, aí realmente está aberta a porta e vai começar a substituir bastante gente. Vai depender de vários aspectos, alguns deles os que a gente conversou aqui. Ou em termos ainda mais diretos, se for mais barato continuar contratando pessoas para a função que você faz, ninguém vai querer inventar moda só porque está na moda. A gente não pode fugir do avanço tecnológico. Perdão, pessoal. Mas aqui, né, um take só, então fica mesmo com complicações. A gente não pode fugir dessas tecnologias, do avanço tecnológico, né, um certo ludismo pós-moderno, isso é uma grande bobagem. Agora, o que a gente precisa ter em mente, o que a gente não pode esquecer, é que essas ferramentas são ferramentas. Isso parece óbvio, parece um negócio, né? Nossa, meu Deus, mas está falando platitudes, mas é importante a gente lembrar disso, porque quando você confunde uma ferramenta, que é um meio de produzir, com um fim, você pode estar cometendo algum equívoco. E o equívoco que eu estou dizendo, praticamente em duas frentes, na verdade. Uma das frentes é isso não ser percebido como valor agregado pelos clientes, né, pelos stakeholders todos, por todo mundo que você atende interna e externamente. Isso pode ser percebido como uma redução no valor ofertado. E também, claro, porque a inteligência artificial ela vai compilar os dados e analisá-los de acordo com os inputs que você der. Mas ela não vai necessariamente tomar decisões. Ou ainda que ela seja capaz de tomar decisões, ela não será responsabilizada por essas decisões. As pessoas ainda são o gate necessário para que as decisões aconteçam. Entendeu? Então, pode ser que isso seja alterado no futuro, mas lembre-se desse ponto. Inteligência artificial é um conjunto de ferramentas, não é um conjunto de finalidades. Pode ser que você conheça, você trabalhe em algum lugar onde dão a entender que é assim, mas isso já aconteceu com smart, isso já aconteceu com automação, isso já aconteceu até com a tal da nanotecnologia. Então, assim, vamos com calma. Vamos lembrar sempre que ferramentas são ferramentas e não fins. Considerar todos os pontos que a gente colocou aqui nesse episódio, talvez te dê um clique do que é que você precisa fazer a partir de agora, para tentar surfar essa onda. E não estamos falando de você sair do lugar que você trabalha e abrir uma empresa disso. Até porque tem muita gente fazendo isso e aparentemente não é tão rentável assim. Mas estamos falando para você entender mais profundamente como é que você pode utilizar essas ferramentas. Para você otimizar o que você faz hoje e talvez evitar essa tsunami que chega, que assusta muita gente, evitar que essa tsunami vire uma catástrofe, vire talvez até uma onda surfável. Pode ser que isso aconteça, né? E uma coisa muito importante agora no final desse episódio para você que contrata, para você que está do lado da mesa que faz as contratações e está avaliando substituir vários funcionários por inteligência artificial. Ninguém aqui está dizendo que você está certo, que você está errado, mas só um ponto de pensamento. Eu espero que você esteja olhando isso com carinho, levando em consideração os pontos discutidos aqui nesse episódio, também outros pontos específicos ao negócio, e com base, e que essa substituição, caso esteja acontecendo, que ela esteja sendo feita com base na resolução de problemas internos do seu negócio, problemas reais, e não com base em moda. Porque a moda passa e o prejuízo financeiro acaba ficando. E ele arrasta negativamente qualquer negócio. Não sei quem é você, não sei qual negócio você trabalha, né, o que você faz para viver, mas se você souber suficientemente bem o
que é que você está fazendo para viver, onde você trabalha, onde você toma decisões de negócio, talvez você consiga mudar o jogo com essas dicas, com essas sementes de pensamento desse episódio. Independente de você estar do lado de quem é contratado ou do lado de quem contrata. Várias sementes aí jogadas na terra, hein? Caio Augusto, diretamente de 5 de maio de 2026. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e também de deixar sua opinião para a gente continuar essa prosa. Até o próximo Reflexões.